Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui gravando a 13ª lição, 13º vídeo. Ele chegou, o encerramento do trimestre, e tem como tema, o último tema, a vida na nova aliança. Bom, neste vídeo ainda não teremos, infelizmente, a participação do Ricardo. Ele ainda está em isolamento, em recuperação, ele e a família dele, graças a Deus estão todos bem. Mas nós teremos aqui, sim, na ponta da linha, com o Alexandre, destacando aqui os assuntos de cada dia da semana, e também teremos a participação do Marcos André com o quadro Alinhando as Doutrinas. Bom, no tema dessa semana nós vamos ver sobre essa vida da nova aliança, um pouquinho já aqui nessa terra, mas, como o autor coloca no sábado, algo muito além, do que nós esperamos, que é a vida eterna. Então fiquem ligados, daqui a pouco teremos aqui os comentários que o pessoal gosta e eu também gosto, e daqui a pouco também seguimos a nossa doxologia. Então, antes também de chamar a vinheta, não se esqueça, pessoal, por favor, se você não é inscrito no canal, gosta do nosso conteúdo, se inscreva. Se você já é inscrito, certifique que o seu sininho está lá acionado para todas as notificações, e fica aquele convite já para você deixar o seu comentário. Isso ajuda muito a promover o conteúdo do canal aqui na plataforma. Então agora sim, chama a vinheta. Bom pessoal, esse então é o momento de nós lermos aqui os comentários, muitos comentários, desejando melhor aí para o Ricardo. Que bom que o pessoal participa e está aí ativo na comunidade, na família Entre Linhas. Bom, vou começar aqui pelo José Carlos Alves de Araújo. Bom dia, feliz sábado. Lourdes Trajano, Shabbat Shalom, feliz sábado. Carlos Souza, bom dia, feliz sábado. Acabei de ver o outro material agora, que foi o vídeo 11, e neste vejo depois, com certeza. Hashtag fui até o fim, mas ele vai até o fim. Que Deus os abençoe sempre. E o Carlos Souza ainda coloca assim: Ricardo, que Deus estabeleça sua graça sobre você, sua família, e você se recupere logo. Almejo aprimorar o meu hebraico. É isso aí, Carlos Souza. Vale a pena. O que eu aprendi um pouquinho assim é com o Ricardo aí nesses anos de Entre Linhas. Esmeralda Viana, minha sogra querida lá de Maringá. Oi, feliz sábado, que bom termos mais uma lição por mais uma semana abençoada. Obrigado, Deus continue abençoando vocês. Minha sogra fez a operaçãozinha da catarata, está recuperando bem, graças a Deus, e já está conseguindo até digitar aí nos comentários, hein? Valeu, sogrinha. E ela ainda comenta assim: Ricardo, estou orando, logo estará de volta com a bênção de Deus. É isso aí, estamos orando pelo Ricardo. Claudinei Vasconcelos, bom dia, feliz sábado. Cheguei cedo hoje pelo café da manhã. Saúde e paz a todos, especialmente aos da família do Ricardo. É isso aí, Claudinei. Nós temos aqui também o G. Vitorino, diz assim: orando pela recuperação do Ricardo e família. Um abraço a todos. Vitorino sempre comentando conosco, valeu. O Lierson dos Santos Carneiro também, batendo cartão nos comentários, muito legal, ele e a Lígia, a esposa. Ele diz assim: um feliz sábado e uma feliz semana. Que o Senhor nosso Deus cure o Ricardo, amém, e toda a família. Hashtag do início ao fim, Lierson e Lígia de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Um abraço, pessoal do Rio Grande do Norte, que é aí contagiado com Entre Linhas por causa da interação aqui do Lierson e da Lígia, que faz com que essa plataforma vá sugerindo o Entre Linhas aí no Rio Grande do Norte. Se Deus quiser, muitos vão conhecer o estudo da Palavra de Deus e vão, como a gente estava comentando, vão viciar no estudo da Palavra de Deus e vão querer estudar bastante, entender bastante sobre a Palavra de Deus. Maria Lúcia Machado Figueira, Ricardo, força e saúde, que Deus restabeleça sua saúde e a de sua família. Estarei orando por você. A Maria Lúcia, sempre orando, e é importante a gente orar um pelos outros. E ela ainda comenta Shabbat Shalom no comentário dela. O Wagner Barros, Wagner, parceirão aí que sempre comenta conosco. Deus abençoe o Richard e a sua família. O Caipira Kruger 7 coloca aqui Shalom, feliz 7, feliz 7. É isso aí, Caipira Kruger. A Edilza Nascimento, essa parceira também, batendo o cartão. Feliz semana a todos, vídeo curtido e compartilhado. Se cuidem muito. Pronta recuperação para o Ricardo e família, e que o Eterno abençoe a todos. E ela manda uma florzinha. É isso aí, Edilza, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação,
por gostar tanto aqui do Ministério Entre Linhas e por agir, né, ser tão ativa, compartilhar e curtir. Muito obrigado. Só vamos saber, talvez lá no céu, quantas pessoas assistiram Entre Linhas e viciaram no estudo da Palavra de Deus por causa da Edilza Nascimento. Anete Clélia Cremasco, obrigada pelo empenho, mesmo com menos pessoa, é isso mesmo, Anete. Orando por vocês, inclusive não contraírem mais o Covid-19. Se Deus quiser, eu não contraí ainda, o Alexandre ainda não, nem minha família, nem a família dele, nem a esposa. Então, que Deus continue nos livrando dessa praga e se nós pegarmos também, que faz parte da vida, né? Estamos aí no meio do pecado, desse mundo aqui não é perfeito. E se a gente pegar que, se Deus quiser, nos recuperamos bem, que nem o Ricardo está se recuperando e que nem alguns amigos recuperam. A Anete Clélia também comenta assim, orando pela recuperação do Ricardo e a família. Isso mesmo, vamos orar. O Carlos Souza, ele ainda comenta assim, que o Alexandre fez um questionamento, colocou um ponto lá, no vídeo anterior da lição 12, e ele fala assim, o Carlos Souza, Alexandre, com relação ao parepidemos, no James Strong, é o número 3927, 3927 do James Strong. E agora, no quadro, nos comentários das entrelinhas, com a participação de Sandra Bittar e João Cavaco, a Sandra fez um comentário muito bonito, quero compartilhar aqui. Ela diz assim, oi meninos, orando e esperando que o Ricardo e seus familiares recuperem-se prontamente. É isso aí, Sandra. Ela diz assim, muito agradecida pelo empenho de vocês. São tantos ensinamentos nessa lição que nos mobiliza a refletir sobre vários aspectos, que acredito sinceramente que a eternidade é pouco para compreendermos. Destaco entre vários aspectos o amor de Deus por nós, o que realmente foi que aconteceu no Calvário de Cristo, qual o significado de meu Deus, por que me desamparastes, e está consumado. Ela diz que esse significado transcende, Sabemos que se faz necessário nascer de novo, porque a salvação é um dom de Deus oferecido a nós, independente da nossa condição de pecador. E o nascer de novo, essa parte é bem interessante, ela fala assim, o nascer de novo é todo dia, a cada momento, a cada pensamento, Isso é importante, O nascer de novo começa, no seu pensamento, a cada momento e a cada dia. Eu gostei, ficou poético aqui, Sandra. Fiquei muito feliz com os comentários do Marcos sobre as questões lá de sexta-feira, hashtag fui até o fim, e ela também, Ricardo, fique bom rapidinho, tá? Por favor. E Deus abençoe a todos. E o João Cavaco traz aqui também, Ele comenta assim, obrigado pelo testemunho exposto, que possibilita em liberdade o exercício individual da fé do Espírito Santo da vida, morte e ressurreição de Cristo, com o qual se divulga no mundo a continuidade eterna da unidade em Cristo. Esse é só o prólogo aqui do comentário dele. Ele traz aqui alguns pontos, que é o definição e pequeníssimos conceitos da rocha sobre a fé. No ponto 2, as promessas da aliança ao alcance da fé. E eu vou lá para o ponto 3, que é a conclusão, a fé nas criações da aliança. E aí, mais uma vez, riquíssimo esse comentário, E mais uma vez eu pergunto, João Cavaco, você prepara esse comentário, você tinha que ter um canal, com tanto conteúdo aqui que você coloca, seria muito legal, ter lá o canal do João Cavaco. É só falar comigo que eu ajudo você lá, te dou o caminho das pedras, viu, João? E ele fala assim, a fé que agarra a aliança das relações criacionais de Deus é como o viver de novas liberdades e, ao mesmo tempo, o crescer e desenvolver as promessas eternas escolhidas. A fé na aliança, tal como a experiência que o ser humano passa na sua existência de vida, desde que nasce por ser o fruto do amor dos seus pais e de Deus, até a eternidade, em que intuitivamente sente a vida como decisões e consequências com o alter que existe, em que o suporte é o sou quem e o que sou em tudo e em todos. Esse alter, ele coloca a definição, alter, outros ou próximos ou universo, que o ama em verdade e vida, expresso na vida encarnada, morte e ressurreição de Cristo, que é a graça e a justiça pintada e dinamicamente viva contextualmente nas paredes, chão e teto deste mundo global, em direção aonde? À eternidade e universo, ou seja, a aliança. Deus nos abençoe a todos. Cavaco, peregrino na IASD em Lisboa, Portugal, União Europeia. Muito obrigado, pessoal, pelo comentário. O quadro anterior, do vídeo 12, ficou quase 15 minutos só de introdução, de comentário, mas o pessoal acompanha, o pessoal gosta, e quem não gosta,
os vídeos já estão saindo com uma prévia, né, da capitulação, você já pode pular e já pode ir lá para o Alinhando as Doutrinas e na ponta da linha. Beleza, pessoal? Então, nosso muito obrigado pelo seu envolvimento, pelo seu engajamento com o canal. Isso é muito importante para todo produtor de conteúdo na plataforma do YouTube, principalmente, né, para o produtor de conteúdo cristão, religioso, né, que quer que realmente o mundo seja contagiado aí por essa mensagem do Evangelho. Tá? Então agora vamos ver se a gente chama o nosso amiguinho, cadê? O Marcos André apareceu aqui. Então ele agora vai iniciar, né, com uma oração, já vai alinhar as doutrinas bíblicas, o assunto dessa semana. Então, Marcos, é com você. Olá, você que mais uma vez nos acompanha aqui no canal Entre Linhas para o estudo da Palavra de Deus, para o estudo também da lição da Escola Sabatina. É uma satisfação chegarmos juntos à 13ª lição, sabendo que em todas essas lições nós oramos juntos, nós estivemos voltados para o Senhor, pedindo orientação ao nosso Deus, e hoje não vai ser diferente, nós vamos dar início à lição com uma oração. Eu convido você a orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque mais uma vez, Senhor, encerramos um trimestre na Tua presença. Nós te agradecemos pela vida, pela satisfação que nós temos em estarmos juntos na Tua presença. Te pedimos que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando, nos perdoando as falhas e os pecados e nos fazendo crescer espiritualmente através da Tua palavra e também através das impressões do Teu Santo Espírito no nosso coração, na nossa mente. Nós te pedimos hoje, mais uma vez, especialmente pelo Ricardo, que está em recuperação, que muito brevemente ele possa estar recuperado e pronto a atuar aqui conosco. E também te pedimos, Senhor, por cada uma das pessoas que nos acompanham, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelas pessoas que de alguma forma estão afetadas por essa doença. Salva-nos para o Teu reino, nos dê a Tua paz e nos enche do Teu Santo Espírito. É o que nós te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana ela trata sobre a vida na nova aliança e o tema principal é que tipo de vida nós devemos levar a partir de tudo aquilo que nós aprendemos, né, com a nova aliança, com esses estudos que fizemos a respeito da nova aliança. Esse assunto ele nos remete imediatamente à nossa doutrina número 22, que é a doutrina que trata da conduta cristã. A doutrina em si, ela aborda muitos aspectos sobre como aquilo que nós devemos ou não devemos fazer, como nós devemos nos portar diante de tal e tal situação, né? Só que o autor da lição ele tomou uma linha um pouco diferente, pelo menos ao meu ver, que ele falou sobre coisas como paz, como alegria, né, como a satisfação de nós sabermos que estamos perdoados em Cristo, o desejo que Cristo tem nos perdoar. Isso é muito útil, né, para a nossa vida aqui nesse mundo. Ele também diz que a nossa vida, a nossa vida espiritual, né, a nossa vida eterna, ela começa a partir daqui. Nós podemos começar a desfrutar, né, das bênçãos da eternidade a partir daquilo que nós estamos vivendo aqui hoje. Ou seja, a paz em estar na presença de Deus, a paz em não precisar lutar com as nossas próprias forças em busca da salvação, a paz em saber que nós temos um Deus que cuida de tudo, mesmo antes que as coisas aconteçam. Então tudo isso é muito importante para a nossa conduta cristã. E estudando, né, a lição dessa semana, me tocou muito forte o texto de Gálatas no capítulo 5, verso 19, lemos: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus, né, os que tais coisas praticam. Aqui o apóstolo Paulo deixa uma lista de coisas que são próprias da natureza pecaminosa, são próprias da nossa carne. E essas obras da carne, elas são comuns a muitos de nós. Quando não em um aspecto, nós nos identificamos com outro aspecto. E isso, ao longo da nossa caminhada, pode de alguma forma nos desanimar, pode de alguma forma
nos entristecer, porque nós lutamos contra esses aspectos aqui, e o apóstolo Paulo está dizendo que isso não herdará o reino dos céus. Mas o apóstolo Paulo, eu creio que não, de maneira nenhuma ele escreveu isso com o objetivo de nos desanimar, porque não é esse o objetivo da lei, não é esse o objetivo da Bíblia, nos prevenir contra o pecado. Na verdade, Deus ele deseja nos alcançar, e nós estudamos muito isso, né, durante esse trimestre, que não é na nossa natureza que nós vamos encontrar salvação, não é na nossa própria força, né, nos nossos próprios atos que nós vamos encontrar salvação. Então o apóstolo Paulo aqui ele está apenas nos prevenindo para que não nos rebaixemos abaixo dos aspectos que a lei determina. E eu estou falando isso exatamente com o objetivo de dizer que nós não devemos nos entristecer na nossa caminhada cristã de forma alguma, porque o pecado ele vem com esse objetivo de nos entristecer, de nos desanimar. O pecado ele parece atrativo no início, mas ao praticarmos o inimigo ele começa a nos jogar contra Deus, usar os nossos pecados para nos jogar contra Deus. E isso não deve de maneira nenhuma nos desanimar na nossa caminhada cristã, principalmente depois de estudarmos como nós estudamos nesse trimestre, que nós não devemos olhar para a salvação a partir das nossas boas obras, a partir das nossas próprias forças, a partir dos nossos próprios procedimentos, mas a partir de Cristo, que deu a vida por nós e que imputa na nossa conta, né, diante do tribunal de Deus, os seus próprios méritos, né? E na continuidade do texto, é um texto muito conhecido, que trata do fruto do Espírito, né? O verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo: existe um limite para que você não se rebaixe, né? Então você não deve praticar as obras da carne para não se rebaixar. Mas contra essas coisas aqui, contra coisas boas, não há limites. Você pode buscar o máximo do amor, da alegria, da longanimidade, do domínio próprio. E essas coisas, elas durante muito tempo elas foram reprimidas, né, na igreja, durante o período negro da história, que as pessoas não tinham muito acesso à Bíblia, né, e tinham acesso apenas às penitências que eram passadas pela igreja. As pessoas acreditavam que você ser alegre, que você ser uma pessoa sorridente, uma pessoa que levasse alegria a outras pessoas, isso era ruim, né? Isso era algo que não estava de acordo com a conduta espiritual. E nós, de alguma forma, herdamos isso, né? O ancião da igreja, até pouco tempo atrás, precisava ser um cara sisudo, um cara que olhava para as pessoas assim, com aquele olhar sério, né? E nós, então, podemos, de alguma forma, herdar isso, né? Que a alegria não é uma coisa espiritual, mas, na verdade, o alegrar-se está entre o fruto do Espírito, né? É interessante como o apóstolo Paulo coloca lado a lado o fruto do Espírito e as obras da carne, para que possamos contemplar esses dois aspectos da natureza humana. Nós podemos ver aqui a natureza pecaminosa e, por outro lado, podemos ver também uma natureza que é rendida ao Espírito Santo, sendo transformada e apresentando esses frutos, né, ou esse fruto positivo do Espírito Santo. Esse fruto, ele não só gera em nós transformação, ele não só gera em nós os benefícios que ele traz embutido nessas atitudes, como ele também gera em nós alegria. Sempre que nós conseguimos vencer um aspecto da nossa natureza pecaminosa, ou quando nós conseguimos ver nos nossos membros, no nosso falar, na nossa mente, um autocontrole, que nós lemos aqui na forma de domínio próprio, né? Ou o amor, ou a alegria de servir a Deus, nós nos alegramos e a vida cristã ela começa a caminhar na direção correta, na direção do céu, onde nós viveremos plenamente alegres, nós viveremos plenamente satisfeitos na presença do nosso Deus. Eu termino aqui a minha participação, espero que você
assim como eu, tenha gostado desse trimestre. Eu espero que você termine esse trimestre com esse pensamento, com o pensamento de que a caminhada cristã ela já começou, o céu já começou para você, se você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Então, descanse no Senhor, tenha a certeza de que o Senhor tem cuidado da sua vida e faça da sua caminhada cristã não uma caminhada de labuta, mas uma caminhada de alegria ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora você vai lá para Campo Mourão e daqui a pouco eu volto com a nossa oração final. Um abraço e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí pela oração, por alinhar a doutrina, por preparar esse material, enviar todas as semanas, já vários trimestres aí o nosso parceiro está junto conosco. Então, muito obrigado, pessoal. O pessoal gosta do comentário do Marcos e adiciona algo a mais aqui, né? E é um perfil diferente, né? Aqui dos nós três aqui, o Marcos complementa, né? Mais um tempero aqui no estudo. E agora, então, pessoal, nós temos aqui na ponta da linha, onde o Alexandre vai trazer para nós aqui, cada dia da semana, os destaques, né, principais aqui que o autor traz para nós estudarmos. Então, já está gravadinho, já enviou o vídeo, né, Alexandre? Então, agora é com você, Alexandre. Boa tarde, ou boa noite, ou sei lá que horário você está assistindo o vídeo. Eu estou gravando de tarde de sábado, do dia 12 de junho. Ainda estamos num formato atípico, né? E vamos terminar nesse formato atípico ainda com a 13ª lição desse trimestre, né? Infelizmente. Queremos que no próximo trimestre já esteja sendo possível gravar presencial, já estejamos melhor e já consigamos fazer como vínhamos fazendo antes. Gostei da lição dessa semana, é um jeito legal de fechar, embora eu tenha preferido a lição do 12º sábado, gostei mais da lição do sábado passado. Qual que é o título da lição dessa semana? A vida na nova aliança. E, de certa forma, é o assunto que a gente tem falado desde o começo do trimestre. A gente tem falado da nova aliança não só numa dimensão pensando em termos de futuro, mas a gente tem falado da nova aliança e dos efeitos dela na nossa vida hoje também, na vida prática, no nosso cotidiano. E a gente vai falar um pouco mais disso ao longo dos próximos minutos aí, recapitulando a lição do 13º sábado. Vamos lá? O verso para memorizar na lição de sábado é um verso que eu trouxe na semana passada. É o verso de João 10:10 que diz: Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Essa ideia de vida em abundância eu acho ótima, porque ela pode abarcar tanta coisa. Vida em abundância pode significar saúde. Vida em abundância pode significar relacionamentos. Vida em abundância pode significar sentido. Vida em abundância pode significar vida eterna. E eu acredito que quando Cristo fala, vim para que tenham vida e vida em abundância, Ele está querendo falar de todas essas coisas. Cristo veio para nos dar esperança de vida eterna. Cristo veio para nos dar esperança de felicidade eterna. Cristo veio para nos dar esperança de relacionamentos que durarão eternamente. E que serão felizes, que não serão violência, não terão abuso, não terão opressão. É uma esperança maravilhosa esperar em Cristo Jesus por essa vida eterna. A lição vem falando dessa vida eterna para além ou antecipada ao juízo final, à volta de Jesus, à ressurreição. A vida eterna ela pode começar hoje. A gente pode viver as bênçãos hoje. A aliança é muito maior do que uma ideia de linha de chegada. A aliança ela é começar a viver essa eternidade hoje. Isso é uma ideia muito bonita da lição e é muito legal que a lição traga isso. A aliança não é algo que eu faça com Deus em termos de um acordo ou uma negociação. A aliança é o modo como eu vivo com Deus hoje e como Deus vive em mim e vive por mim e morre e ressuscita por mim para me dar a salvação hoje. Chegamos à lição de domingo. A lição de domingo tem por título Alegria. E a gente começa com 1 João 1, versículo 4. 1 João 1 começa contando a história de Cristo. Não vai trazer de todos os detalhes, mas vai falar
da mensagem que ele recebe de Jesus, da vivência que ele teve com Jesus, da experiência que ele teve com Cristo, tudo isso apresentado de forma resumida, ou indicado ali no começo de 1 João 1. E aí ele chega, por fim, à mensagem de João 1, verso 4, que diz que ele escreve essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Primeira coisa, contar de Jesus deve nos trazer alegria. Porque falar de Jesus é falar de coisa boa. É interessante quando alguma coisa legal acontece conosco, né? Quando você conhece um namorado, uma namorada, começa a namorar, começa a se relacionar com alguém, você quer contar para os seus amigos, porque você está feliz. Quando a pessoa descobriu um restaurante novo na cidade e você ficou maravilhado com aquele restaurante, porque é um restaurante gostoso, o que você faz? Você conta para todo mundo. Quando você comprou um carro e ficou feliz com o carro que comprou, o que você vai fazer? Mostrar para os colegas, alguém que gosta de música, quando compra um violão, quando compra um instrumento novo. Tem um irmão aqui na igreja, cara fantástico. Infelizmente faz tempo que a gente não se reúne por causa do Covid, né? Mas o Leandro, um cara fantástico com instrumentos. Toca muito bem, toca vários instrumentos, canta maravilhosamente bem. E quando alguém que gosta de instrumento musical compra um instrumento novo, compra uma caixa de som nova, compra um equipamento novo, a pessoa fica feliz. O Lúcio, sempre que chega uma coisa nova da China, quando ele compra alguma bugiganga tecnológica diferente, ele mostra, ele conta, ele fica feliz. Quando nós temos novidades boas, nós queremos contar para os outros. As melhores novidades, as melhores boas novas que a gente poderia ter são as boas novas de Cristo, o Evangelho, a mensagem de salvação. Alguém que foi salvo, alguém que entrou em contato com Cristo, tem vontade de levar essa mensagem para os outros, tem vontade de contar para os outros, porque é bom, porque é maravilhoso. A gente segue com a ideia de alegria. Se tem muito, e o texto da lição traz isso, traz essa preocupação, se tem muito a ideia da construção do cristianismo e da religião como algo avesso à alegria, como algo avesso a paixões positivas, como algo contrário à satisfação, ao deleite. Como se viver a religião fosse viver o ascetismo rígido, não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, mas fosse mais do que isso, viver numa sisudez, numa negação da felicidade, da natureza humana, dos desejos, dos sentimentos. E isso, meus irmãos, é uma contaminação pagã do cristianismo. Dentro do pensamento social, filosófico, romano, se tinha muita preocupação do que fazer para ser bom e do que é a virtude, como ser alguém virtuoso. Qual a resposta que os antigos romanos vão encontrar para falar de virtude? É o estoicismo. Eu sou virtuoso, eu sou bom na medida em que eu nego o mundo material, na medida em que eu nego as emoções, em que eu nego as satisfações humanas e eu me torno indiferente em relação a esse mundo externo. Por meio da contemplação, da meditação, eu me elevo, vamos dizer, espiritualmente. Eu nego a matéria porque a matéria é má. Essa era a ideia estoica. E o estoicismo penetrou dentro do cristianismo durante o segundo século, final do primeiro século, o segundo século, o terceiro século, no contato romano, no processo de romanização do cristianismo. É lamentável, mas muita gente tem a ideia de que igreja é lugar de gente triste. Igreja não é lugar de gente triste, igreja é lugar de gente feliz porque foi salva por Cristo Jesus. O cristianismo é uma religião de felicidade. O cristianismo é uma religião de alegria. Porque a mensagem do cristianismo não é uma mensagem fúnebre. A mensagem do cristianismo não se encerra no Cristo morreu. A mensagem do cristianismo continua no Cristo ressuscitou. E aponta para nós as boas novas da promessa da ressurreição para todos. A mensagem do cristianismo é uma mensagem de alegria. O cristão é alegre. Contar de Cristo ajuda a salvar outras pessoas,
Ajudar a salvar outras pessoas produz em nós alegria. A alegria de saber que o meu irmão, que o meu pai, que a minha mãe, que o meu primo, que meu tio, que meu amigo, minha amiga, vai estar no céu comigo, vai poder viver eternamente comigo. E eu com ele, nós com Cristo. Então, a mensagem do cristianismo é uma mensagem leve, é uma mensagem de alegria. E isso não é perder a santidade, porque a alegria pode ser santa também. Talvez um sentido da santidade seja a gente se alegrar com as coisas certas, a gente se alegrar e ter o nosso paladar, né, alegrado, exultante com as coisas boas, com as coisas do alto. Lição de segunda-feira, nós temos um dos motivos para essa alegria. O título dela é Livres da Culpa. E o texto base começa ali em Romanos 8:1. Que passagem maravilhosa essa passagem de Romanos 8:1, gente. Pois nenhuma condenação há. Acabou. Você não precisa se preocupar, você não precisa se angustiar. Não tem mais condenação, você está liberto. Você pode viver uma vida boa, uma vida de significado, você está livre. Nenhuma condenação há para um grupo específico, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Para aqueles que não andam mais segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Em Cristo Jesus, na aliança, existe para nós o caminho para uma vida livre da culpa. Conseguir se perdoar, parar de olhar para o nosso passado e falar assim, olha só, eu não presto, eu sou mau, eu sou vil, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. A gente consegue, em Cristo Jesus, olhar para o passado e falar, eu fiz, eu fui, mas aquele homem morreu. Eu renasci em Cristo Jesus, eu sou hoje uma nova criatura. Não há mais condenação, porque eu estou em Cristo. Eu estou livre do pecado, eu estou salvo. A gente segue com 3 passagens que vão trazer mais sentido, mais conteúdo e reforçar esse texto. Elas são João 5:24, Romanos 3:24-25, 2 Coríntios 5:21. Tudo isso na lição de segunda. João 5:24 fala que aquele que ouve a minha palavra, fala também que aquele que crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna e não entra em juízo. Quem fala é Cristo Jesus. Aquele que ouve a minha palavra, aquele que crê naquele que me enviou, esse tem a vida eterna. Esse não entra mais em juízo. Não há condenação em Cristo Jesus. Romanos 3:24-25 fala que somos justificados gratuitamente. Somos justificados gratuitamente mediante a graça de Cristo Jesus. Cristo Jesus que foi oferecido, que se ofereceu como propiciação pela remissão dos pecados. Quer dizer, nós somos salvos não por méritos próprios, nós somos salvos pelos méritos de Cristo e nós somos salvos hoje. A salvação não é uma coisa que se situa no futuro, quando eu vou poder entrar no céu. Não! A salvação acontece hoje, no momento em que eu sou livre do pecado, em que eu sou liberto da escravidão do pecado, no momento em que eu posso viver uma vida superior. Aqui, já. Isso é maravilhoso, gente. E por fim, vamos para a passagem de 2 Coríntios 5:21. E aqui vai falar da misericórdia de Cristo, da ação salvífica de Cristo. Porque não conhecendo o pecado, se fez pecado por nós, para nele sermos feitos justiça. Quer dizer, Cristo se faz pecado por nós, sendo justiça. E nós, sendo pecado, nos fazemos justiça nele. Ele paga o preço que competia a nós. Nós recebemos o galardão que competia a ele. Entendermos que a salvação, ela é um dom imerecido, ela é um ato de misericórdia, ela vem de Cristo para nós, compete a nós aceitá-la. E agora, uma vez aceita essa salvação, a gente pode viver em paz, a gente pode viver livres da culpa. Lição de domingo, alegria. Lição de segunda, livres da culpa. Lição de terça,
uma vez que eu estou alegre com a mensagem de salvação, uma vez que eu consigo viver leve, uma vez que eu consigo viver livre nessa vida hoje já, eu entendo que eu tenho um novo coração. E eu vivo dessa forma, eu vivo isso tudo porque eu recebi um novo coração. A gente já falou que a lei seria escrita no coração. Essa nova aliança é uma aliança que coloca a lei dentro do nosso coração, para que a gente viva em uma nova natureza, para que a gente viva de uma forma diferente de fato. Beleza? Falamos disso já ao longo do trimestre. E agora Efésios 3, 17 a 19. Que Cristo habite no coração de vocês. Que vocês sejam alicerçados no amor. Enraizados, alicerçados no amor. Para quê? Para que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura do amor de Cristo. Um amor que excede o entendimento, para que vocês fiquem cheios da plenitude de Deus. Gente, esse texto de Efésios é um texto maravilhoso. A seleção dos textos da lição dessa semana foi uma seleção excelente. Que texto maravilhoso! Percebe que, ao mesmo tempo fala que eu vou compreender a largura, o comprimento e a altura do amor de Cristo, fala que esse comprimento, a altura, excede o entendimento. O que significa isso? Significa que eu não consigo entender com a razão, que eu não consigo mensurar com a minha compreensão, com a minha lógica humana, eu não consigo mensurar o que é o amor de Deus. Se eu não consigo mensurar aquilo que é o amor de Deus, como que eu vou entender o amor de Deus? Eu não vou entender com a cabeça, eu vou entender com o coração. Eu vou sentir o amor de Deus. Nós tentamos racionalizar demais a nossa fé. O culto que Deus pede de nós é o culto racional, sim. A doutrina é racional, a palavra é racional, mas a gente tem que parar de separar razão e emoção. A alegria tem espaço no cristianismo, as emoções têm espaço no cristianismo. E o cristianismo sem amor não é cristianismo, é teologia. É uma teologia vã, é uma teologia inútil. O sentido do cristianismo é amor. A lei é amor. Percebe que a nova aliança coloca a lei no coração. A nova aliança coloca Cristo no coração. A nova aliança coloca amor no coração. Porque no fundo as três coisas são uma só. A lei é Cristo e Cristo é a lei. Porque Cristo é Deus e a lei é o caráter de Deus. Deus é amor. Cristo é amor porque Cristo é Deus. E se a lei é o caráter de Deus e o caráter de Deus é amor, a lei é amor. No final das contas, é a natureza de Cristo, a natureza de Deus sendo colocada no nosso coração. A Bíblia fala que quem não ama não conhece a Deus. Quem diz que conhece a Deus e não ama é mentiroso, porque Deus é amor. A promessa de um novo coração é a promessa de um coração capaz de amar. E a gente não vai conseguir entender, a gente não vai conseguir escrever, a gente não vai conseguir medir, mensurar. A gente vai sentir, a gente vai experienciar. A graça é algo que se experimenta. Para dizer o que é a graça, só vivendo ela. Para saber o que é a graça, só sendo perdoado, sem merecer ser perdoado. Uma vez que nós somos imbuídos, que nós somos vestidos da graça de Cristo, como rejeitar essa graça? Como negar essa graça aos outros, ao irmão? Se eu não amo o meu próximo e eu digo que eu conheço a Cristo, eu sou mentiroso também. Porque Cristo ama o próximo. Cristo ama o meu próximo. Cristo me ama. E se o caráter de Cristo está em mim, eu amo e eu perdoo o meu próximo também. É claro que subsistem em nós duas naturezas em conflito. O velho homem luta para tentar voltar. O ódio, a ganância, a maldade, a inveja, eles continuam aqui. É preciso que a cada dia eu morra para que Cristo viva em mim. É preciso que a cada dia o eu diminua para que Cristo cresça. É preciso que a cada dia eu negue essa natureza pecaminosa e abrace a graça de Cristo, que permite boas obras em mim.
que é apta para produzir o milagre da transformação do meu eu. 1 João 4,16, ainda na lição de terça. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Você quer ter Deus? Ame. Ame genuinamente. Não esse amor que o mundo diz, não esse amor das novelas. Um amor genuíno, um amor altruísta, um interesse desinteressado, um interesse no bem-estar do próximo, desinteressado no ganho pessoal. Eu quero o bem-estar do próximo pelo bem-estar do próximo. Eu vivo em paz e em harmonia com os animais, eu vivo em paz e em harmonia com a natureza. Isso é amor. Lição de quarta-feira. Deixa eu pegar uma aguinha aqui para molhar o bico. Lição de quarta-feira. Nova aliança e vida eterna. A nova aliança, ela nos aponta para uma vida que transcende a nossa vida mortal aqui nessa terra. O ciclo natural parece muito antinatural. As pessoas ficam velhinhas, as pessoas fazem 80, 90 anos e as pessoas não querem morrer. Nós choramos no velório dos jovens e nós choramos no velório dos velhinhos também. Embora nos velórios dos velhinhos haja um pouco mais de consolo, porque se diz assim, viveu bem, né? Descansou, geralmente se diz. Mas a gente chora. E o velhinho chora. O velhinho não quer morrer. Ninguém quer morrer. Os animais não querem morrer. Nossa vida aqui nessa terra, ela é passageira. Ela é, como diria o sábio Salomão, vapor. Os nossos dias não são nada. O nosso sofrimento não é nada e a nossa alegria também não é nada. Tudo não passa de vapor, de vaidade e de correr atrás do vento, como diria o sábio Salomão. A cena em que Salomão descreve o processo de envelhecimento no livro de Eclesiastes, quando caem os mordedores da boca, quando segurar uma pena começa a ser pesado, quando subir uma escada fica difícil, quando os pranteadores começam a rodear sua casa, quando te entregam o cartãozinho da funerária, ou para você ou para os seus familiares. A gente percebe que a nossa vida é transitória, que passa, que acaba. E isso é antinatural para nós, não era para ser assim. A morte produz sofrimento, toda morte produz sofrimento. Mas a promessa de João 11, 25 a 26, e que palavras fortes de Cristo, outro texto maravilhosamente bem selecionado. Que seleção de textos essa semana, gente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que passagem, irmãos, que poder, que autoridade de Cristo. Alguém que tem condições de falar, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Que poder! Nós temos uma esperança nessa aliança, uma esperança que transcende a nossa vida mortal. Uma esperança que aponta para um mundo em que existirá imortalidade. Apocalipse 2:11 fala que o vencedor não sofrerá a segunda morte. Apocalipse 26 a 14, outro texto da lição de quarta-feira, fala da primeira ressurreição, fala que os da primeira ressurreição reinarão com Cristo por 1000 anos, e fala que depois será julgado. Em Apocalipse 21:8, os ímpios são condenados, os ímpios são destruídos. Em Apocalipse 20, lá no 14, o diabo, a morte são jogados no lago de fogo, em enxofre. A morte é destruída. O pecado é destruído, os ímpios são destruídos, o diabo é destruído. E nós temos a esperança de uma vida eterna num mundo em que não haja mais o conflito de duas naturezas dentro da gente. Em que não haja mais esse coração dividido. Em que nos seja natural praticar o bem. Em que nos seja natural praticar o amor. Em que todos os seres animados e inanimados, em que todo o universo declarará: Deus é amor.
essa esperança, uma vida eterna. O problema é que às vezes a gente fica tão preocupado com a vida eterna, futuro, céu, depois que Jesus voltar, que a gente não entende que se a vida é eterna, a nossa vida eterna já começou. Eu já estou vivendo a minha vida eterna hoje. Eu posso viver aqui uma antecipação dos dias de glória no céu. Eu posso viver hoje já a antecipação do reino. Hoje aqui, na minha família, na minha casa, no meu lar, nos meus amigos, no meu trabalho. Na medida em que eu trago Cristo para cá, em mim, na medida em que Cristo habita em meu coração, em que a lei é escrita em meu coração, em que o amor é escrito em meu coração, eu antecipo a eternidade. Eu antecipo a eternidade para mim e para os que estão ao meu redor. Eu começo a viver o reino. A vida eterna é uma vida que se refere ao amanhã, mas a vida eterna é uma vida que se refere também ao hoje, ao agora. E por fim, nós chegamos na lição de quinta-feira. Está acabando o 13º sábado, lição de quinta-feira. Nova aliança e missão. O texto base fica em Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os a guardar todas essas coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos que eu acho que são fundamentais. 7, se quiser. Portanto, ide. Existe uma dimensão que eu admito para vocês, não pratico muito, não gosto muito, que é a dimensão do proselitismo, que é levar a mensagem. Eu gosto muito de pregar para quem me procura, para quem pede para ouvir, mas eu costumo procurar pouco. A primeira parte da mensagem aqui me leva a fazer uma autocrítica. Portanto, ide, a gente tem que procurar. A gente tem que ir ao campo para levar e para lançar semente. Além de ide, nós temos que fazer discípulos. Eu vou e eu prego, eu lanço a semente. Só que depois eu tenho que fazer discípulo. E fazer discípulo não é só ensinar, não é só dar estudo bíblico, não. Fazer discípulo é chamar alguém para me seguir, para ser meu imitador como eu sou de Cristo. Para fazer discípulo, eu tenho que primeiro ser discípulo de Cristo. Para fazer discípulo, eu tenho que poder ter a segurança de falar como Paulo, pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Fazer discípulos. Ensinando-os todas essas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Primeiro. Então, a parte de fazer discípulos, ok, agora eu preciso batizar. Esse discípulo precisa entender que ele precisa demonstrar publicamente, sim, a morte para o eu, a morte para a vida de pecado e o nascimento para uma nova vida, mas ele precisa ser batizado também, simbolizando o reconhecimento público da aceitação do sacrifício de Cristo. Ele precisa ser batizado porque, ao ser batizado, além de demonstrar publicamente, ele assume para si que o eu está morrendo, que o eu perde espaço, que o Cristo ganha espaço, o Cristo nasce. É preciso ensinar. Mesmo depois do batismo, é preciso ensinar. A pessoa não sai do tanque batismal pronta. É uma vida de cristianismo. E o discípulo e o discipulador, eles precisam se acompanhar, eles precisam continuar juntos, ensinando-os a guardar todas essas coisas que você tem ordenado. Mas nós temos uma promessa. Mesmo quando o discipulador falha, mesmo quando as coisas dão errado, mesmo quando vem desafios, mesmo quando a gente cai, mesmo quando a gente acha que o velho eu tinha morrido e ele dá as caras de volta, nós temos uma promessa. Eis que estou convosco todos os dias. Cristo está com a gente. Ele vai continuar com a gente sempre. Temos um intercessor, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, homem. Aquele que garantiu para nós a esperança de salvação por meio do seu sacrifício, morte e ressurreição. É sumo sacerdote no céu. Oferece seus méritos para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados, para a nossa vida eterna. Olha que maravilha, gente. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A gente sabe que vai acabar. Nossa vida mortal nessa terra vai acabar. Mas um dia nós chegaremos à vida imortal. Seremos transformados, revestidos pela plenitude da glória,
não morreremos mais, não sofreremos mais. Nossa alegria será interminável, indescritível. E a gente vai passar a eternidade entendendo e vivendo a plenitude da largura, da profundidade, do tamanho do amor de Deus. Acho que não tinha jeito melhor da gente terminar essa lição. A aliança não é uma formalidade apenas. A aliança não é um pacto apenas. Formal, jurídico, frio. A aliança é uma vida que é imputada. A aliança é um elo, é um vínculo que nos une a Cristo, que une a divindade do Cristo à humanidade humana, que une a divindade de Deus à humanidade humana na pessoa do Cristo, para que haja paz entre nós e Deus por Cristo Jesus. Essa é a nova aliança. A aliança é uma nova vida e a gente pode vivê-la hoje, já. A eternidade começa hoje. Desejo aqui um abraço para vocês. Fiquem com Deus e a gente volta a se encontrar no próximo trimestre. Tchau, tchau. Valeu, Alexandre. Bom, essas foram aqui as pontas da linha, a linha da doutrina. E agora, para encerrar, não acabou ainda o vídeo, né? Para o hashtag até o fim, tem que esperar mais um pouquinho. Vamos chamar então novamente aqui o Marcos André, que ele encerra com uma oração, mas antes ele traz aqui sempre, né, uma perguntinha, atendendo a pedido, né, Sandra? Uma perguntinha de reflexão de sexta-feira, né? Então, mais uma vez, Marcos, acrescente ao nosso estudo, enriqueça aí, é com você. Muito bem, chegamos ao final de mais um vídeo, ao final de mais uma lição e ao final de mais um trimestre. E antes da nossa oração final, eu gostaria de considerar com você um pouquinho aqui a respeito das perguntas que são deixadas aqui na parte de sexta-feira. Um autor chamado Francisco José Moreno escreveu: ao nos compararmos com o universo, ficamos cientes da nossa ignorância e completa impotência. Isso nos traz insegurança e, como resultado, temos medo. Isso é próprio, né, dos cientistas, das pessoas que estudam a natureza de uma maneira geral, né, quando eles comparam a força da natureza com a capacidade humana, né, de se defender, ou compara o universo, né, as grandezas do universo com a nossa insignificância. Eles sempre imaginam um futuro distópico, um futuro onde tudo vai acabar mal, né? Enquanto que nós, ao lermos a palavra de Deus e vermos as grandezas, nós imaginamos que o Deus que criou tudo aquilo é um Deus ainda maior, né? E nós conhecemos esse Deus, sabemos, como diz o texto de Efésios no capítulo 3, que nós devemos conhecer as grandezas e a profundidade desse Deus para que possamos então alcançar a sua plenitude. Então, esses dois pontos de vista, né, são pontos de vista, um desesperador, né, porque a qualquer momento nós podemos ser atingidos por um meteoro, por uma mudança climática brusca, e todos nós podemos entrar em extinção, enquanto que quando nós pensamos em Deus, que está acima de tudo isso, nós pensamos em vida eterna, né? A pergunta número 2 diz assim: Deus promete alegria, isso é igual a felicidade? Se não estamos felizes, há algo errado com a nossa fé? A vida de Jesus respondeu essa pergunta. Você não está feliz em algum momento não significa que você não é espiritual. Nós temos que compreender isso, né? Jesus Cristo falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então a tristeza, ela não é pecado. A tristeza constante, ela pode ser um sinal de depressão, um sinal de doença. Ela precisa ser olhada com um olhar um pouco mais cuidadoso. Então nosso cérebro, nossa mente, ela já não é mais o mesmo que foi criado lá na criação. Nós precisamos olhar para isso com cuidado, né? A depressão é uma doença terrível, uma doença que precisa ser levada a sério, né? Muitas pessoas só levam a depressão a sério quando alguém suicida ou tenta suicídio, né? Nós não podemos deixar chegar a esse ponto. Se alguém apresenta sinais de depressão ao nosso redor, nós precisamos estar atentos, precisamos dar apoio, precisamos estar juntos para que essa pessoa não chegue ao limite, né? E o que significa a plenitude de Deus em Efésios 3,19? Como alcançar isso, né? Nós devemos estar cheios do Espírito Santo, né? Para que possamos refletir um pouco de Deus em nós, mas nós só vamos compreender as grandezas de Deus mesmo quando nós olhamos para Jesus.
É Jesus que é a plena revelação do Pai, que é a plena revelação de Deus, né? Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, diz exatamente isso, que Deus se revelou em Cristo. Então nós vamos entender as grandezas de Deus em Cristo, ao observarmos a obra, a vida de Cristo, ao observarmos o seu comportamento, e faremos isso por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe. Eu espero estar com vocês no próximo trimestre e espero que você tenha gostado, tenha aprendido nesse trimestre, assim como eu cresci muito espiritualmente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, muito obrigado pela salvação, muito obrigado por mais uma lição que nós terminamos aqui, Senhor, com a certeza de que o Senhor esteve conosco em todos os momentos, nos transforma, nos salva, nos livra das nossas limitações espirituais e nos enche do Teu Santo Espírito, é o que nós te pedimos. Te pedimos mais uma vez também pela recuperação daquelas pessoas que estão afetadas por algum tipo de doença, ou pela Covid, ou pela depressão, como falamos aqui, Senhor. Nos auxilia para que possamos nos livrar desses males desse mundo. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Obrigado, amigos. Até a semana que vem e até o trimestre que vem com mais uma lição. Agora sim, pessoal, então chegamos ao fim de mais um estudo, né? Infelizmente, ou felizmente, porque estamos vivos, graças a Deus, né? Chegamos ao fim de mais uma série de 13 lições, onde estudamos aqui sobre a aliança. Bom, mas não termina por aqui, né, pessoal? Semana que vem nós já vamos iniciar uma nova série que tem como tema geral Descanso em Cristo. Vai ser mais uma série, vamos trazer aqui no primeiro vídeo análise sobre o autor, sobre as perspectivas que teremos aí sobre o trimestre. E também a primeira lição vai ser Vivendo em uma Sociedade que Não Para. Então, pessoal, espero que vocês continuem viciados aqui no Entre Linhas, viciados no estudo da Palavra de Deus, viciado em fazer parte aqui dessa família. E antes de encerrar, tenho que só renovar aquele convite, né? Nessa próxima série, vamos ver se a gente consegue iniciar também, já trazer algumas informações sobre o projeto de oração que o nosso amigo Michel, né, o Prado Inox, lá do perfil, né, está desenvolvendo na igreja deles, e eu estou participando, e vamos trazer aqui novas notícias para vocês, para quem quiser participar. Então, pessoal, nos vemos lá na nova série, onde nós vamos estudar então sobre o descanso em Cristo, que vocês já possam, né, ir se preparando e descansando em Cristo, então, para aguardar a eternidade até que Ele volte. Fiquem com Deus, fiquem em paz, se cuidem, né, pessoal? E espero que todos continuem bem e vivendo aí a vida que Deus tem para nos dar. Então, até lá, tchau, tchau.